O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro, e nós nos reunimos mais uma vez diante da palavra que não passa, da palavra que atravessa o tempo, entra na nossa história e toca exatamente onde o coração mais dói. Se você puder, acolha este momento como um encontro pessoal com Deus. Não é apenas mais um dia, é hoje, é agora. No Evangelho de hoje, São Lucas nos leva ao templo de Jerusalém e nos apresenta um homem chamado Zacarias, um sacerdote justo, fiel à lei, casado com Isabel, uma mulher igualmente temente a Deus. E o texto diz algo que fere o coração humano: eles não tinham filhos. Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. Quantas pessoas me escutam agora e se reconhecem nessa dor silenciosa? Pessoas corretas que rezam, que fazem o bem, mas carregam uma espera que parece não ter fim, um pedido antigo, uma promessa que não se cumpriu, uma oração repetida tantas vezes que já perdeu a força na voz, mas nunca saiu do coração. Zacarias entra no templo para oferecer o incenso. É um gesto simples, rotineiro, quase automático. Ele não sabe, mas naquele dia comum, Deus decidiu quebrar o silêncio. Quantas vezes você também continua rezando, mesmo sem sentir nada, apenas por fidelidade? É exatamente nesses momentos que o céu se move. Enquanto Zacarias oferece o incenso, o anjo do Senhor aparece. E o Evangelho diz que ele fica tomado de medo, porque quando Deus se aproxima, Ele toca nossas certezas, desmonta nossos controles e nos coloca diante do impossível. O anjo diz: não tenhas medo, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Filho, filha, guarda bem essa frase: a tua oração foi ouvida, mesmo aquela que você acha que Deus esqueceu, mesmo aquela que você já parou de fazer em voz alta, mesmo aquela que virou apenas um suspiro no fim do dia. Deus ouviu. Mas há algo que nos ensina profundamente neste Evangelho. Quando o anjo anuncia que Isabel dará à luz um filho, Zacarias responde com dúvida. Ele pergunta: como vou saber disso? Sou velho e minha esposa também. Não é uma pergunta curiosa, é uma pergunta cansada. E a pergunta de quem já esperou demais. Quantas vezes nós também dizemos: Senhor, já passou o tempo, já tentei tudo, já não tenho forças. E mesmo sendo pessoas de fé, deixamos a dúvida entrar, não por maldade, mas por desgaste. Deus conhece esse cansaço. Por causa dessa dúvida, Zacarias fica mudo, não como castigo cruel, mas como um tempo de silêncio pedagógico. Às vezes Deus silencia nossa boca para curar o nosso coração. Ele nos cala por fora para falar por dentro. Talvez este seja o tempo que você está vivendo agora, um tempo em que as palavras faltam, um tempo em que você não consegue explicar o que sente, um tempo de silêncio. Mas preste atenção, o silêncio de Zacarias não é abandono, é gestação. Enquanto Zacarias está em silêncio, Deus está trabalhando. Enquanto a espera parece estéril, a promessa está sendo gerada. Filho, filha, nem todo silêncio é ausência. Às vezes é Deus pedindo confiança. Se esta palavra está tocando você, permanece comigo, respira fundo. E se você sente no coração, escreve nos comentários com simplicidade: Senhor, eu confio mesmo sem entender, e vim tudo a zero. Isso ajuda você a assumir sua fé e ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão esperando um milagre em silêncio. E se este canal te acompanha diariamente, permite-se esse gesto simples de carinho: se inscreve,
ativa o sininho, não por obrigação, mas para caminhar juntos, dia após dia, na palavra que sustenta. O Evangelho continua dizendo que, depois de cumprir seu serviço no templo, Zacarias volta para casa e Isabel concebe. O milagre acontece longe dos aplausos, longe do templo, longe da multidão. Deus age no escondido. Isabel se recolhe por 5 meses e diz: foi assim que o Senhor me tratou, não com revolta, não com cobrança, mas com reconhecimento. Ela entende que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. Hoje, sexta-feira, 19 de novembro, esta palavra nos convida a olhar para nossas próprias esperas. O que você está esperando há muito tempo, o que parece impossível, o que você já quase desistiu de acreditar, Deus não se esqueceu. Ele apenas está trabalhando em um ritmo que salva, não que apressa. A promessa pode até demorar, mas quando chega, vem carregada de sentido. Permanece aqui. Na próxima parte, nós vamos entrar ainda mais fundo nessa história de espera, silêncio e confiança. Vamos rezar pelas promessas que parecem adormecidas, pelas famílias, pelas dores que se repetem, e vamos colocar tudo nas mãos de Deus, com oração viva. Por agora, descansa o coração, a tua oração foi ouvida. Filho, filha, continua comigo neste clima de silêncio santo. O Evangelho de hoje ainda respira dentro de nós. A casa de Zacarias e Isabel já não é a mesma, mesmo que nada pareça diferente por fora. Existe uma promessa em gestação, e quando Deus começa a agir, nem sempre Ele muda o cenário imediatamente. Primeiro, Ele transforma o interior. Zacarias está mudo, mas não está vazio. O silêncio que o envolve não é castigo, é tratamento. Deus está curando uma fé cansada, uma esperança ferida pelo tempo. Quantas vezes nós também falamos demais e escutamos pouco? Quantas vezes explicamos nossas dores, mas não deixamos Deus agir nelas? Talvez hoje o Senhor esteja te pedindo menos palavras e mais entrega, menos perguntas e mais confiança, menos controle e mais abandono. O silêncio de Zacarias nos ensina que a fé verdadeira amadurece quando aprendemos a esperar sem reclamar, a confiar sem entender tudo. Isabel, por sua vez, vive algo muito profundo. Ela não sai anunciando o milagre, ela se recolhe, ela guarda, ela contempla. Existe um tempo em que a graça precisa ser protegida do olhar dos outros. Nem toda promessa deve ser exposta antes de amadurecer. Quantas vezes você contou seus sonhos a pessoas que não sabiam acolhê-los? Quantas vezes suas dores foram julgadas em vez de cuidadas? Deus também nos ensina, através de Isabel, que algumas bênçãos precisam nascer no escondido, no silêncio, no colo de Deus. Hoje, sexta-feira, 19 de novembro, esta palavra nos convida a respeitar os processos de Deus na nossa vida. O tempo da promessa não é o tempo da ansiedade, é o tempo da fidelidade diária, mesmo quando nada parece acontecer. Filho, filha, talvez você esteja vivendo um tempo parecido com o de Zacarias, um tempo em que suas orações continuam, mas sua voz está cansada. Um tempo em que você acredita, mas já não sente o mesmo fervor. Deus não se assusta com isso, Ele permanece. O anjo disse: a tua oração foi ouvida. Não disse: será ouvida. Foi no passado, antes mesmo de você perder as forças, antes mesmo de você achar que não adiantava mais. Deus ouviu quando você ainda tinha esperança. E Ele não esquece. Hoje eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito profundo. Coloca a mão sobre o coração se puder. Respira devagar e diz em silêncio: Senhor, eu entrego o meu tempo ao teu tempo.
não precisa explicar nada. Deus entende. Se você sente no coração, escreve nos comentários apenas isso: eu confio no tempo de Deus. Esse gesto é oração, é testemunho e alcança outros corações cansados como o teu. O Evangelho nos mostra que mesmo em silêncio, Zacarias continua fiel. Ele não abandona o templo, não se afasta da presença de Deus. Ele permanece, e permanecer é uma das formas mais puras de fé. Talvez você não tenha respostas hoje, talvez não veja mudanças ainda, mas se você permanece, Deus está trabalhando. A promessa cresce no invisível antes de se manifestar no visível. Agora nós vamos colocar tudo isso em oração, não como quem repete palavras, mas como filhos que confiam. Apresenta ao Senhor aquilo que você espera há tanto tempo, aquilo que você já não sabe mais como pedir, aquilo que você quase desistiu de acreditar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, hoje nós nos colocamos diante de Ti como Zacarias e Isabel, com fé, mas também com cansaço, com esperança, mas também com feridas. Tu conheces cada espera silenciosa, cada oração feita em lágrimas, cada noite em que o coração não encontrou descanso. Nós Te entregamos, Senhor, as promessas que parecem atrasadas, os sonhos que foram colocados em pausa, as dores que se repetem de geração em geração. Visita nossas famílias, nossa história, nossas raízes. Onde houve frustração, planta confiança. Onde houve silêncio, faz nascer vida. Cura, Senhor, as feridas do passado que ainda influenciam o presente. Quebra ciclos de medo, de incredulidade, de desânimo. Dá-nos a graça de confiar mesmo quando não entendemos, de esperar mesmo quando dói. E agora, com o coração unido, rezemos juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com Maria, que soube esperar e confiar, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de um Deus que cumpre promessas no tempo certo. Que o Senhor te dê paz no silêncio, força na espera e alegria quando a promessa se manifestar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanece em paz. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Filho, filha amada, permanece mais um pouco nesta presença. Não tenhas pressa de sair deste momento, porque Deus ainda está passando silenciosamente pelo teu coração. Há coisas que Ele só faz quando a alma desacelera, quando o espírito se aquieta e quando o coração se permite confiar sem exigir sinais imediatos. A história de Zacarias e Isabel não termina apenas com o anúncio do milagre. Ela nos ensina que Deus trabalha profundamente nas raízes antes de manifestar os frutos. O que parece demora é na verdade cuidado. O que parece silêncio é preparação. O que parece ausência é presença discreta, mas fiel. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que tudo parece igual por fora, mas Deus já começou algo novo por dentro. Não despreze esse tempo, não se compare com a caminhada de ninguém. O tempo de Deus para você é único, pessoal, amoroso.
O Senhor te vê quando você continua fiel, mesmo sem sentir consolação. Ele te vê quando você reza sem emoção, quando apenas sussurra, quando só consegue ficar em silêncio diante dele. Isso também é oração, isso também é fé. Filho, filha, não permita que a dúvida defina a sua história. Zacarias duvidou, mas não foi rejeitado. Ele foi conduzido a um caminho de cura interior. Deus não te descarta por causa da tua fraqueza, Ele te acolhe nela. Hoje, o Senhor te convida a entregar não apenas os teus pedidos, mas também o teu modo de esperar. Há esperas que adoecem, porque são carregadas de ansiedade. E há esperas que curam porque são sustentadas pela confiança. Entrega agora com simplicidade aquilo que mais pesa no teu coração. Não precisa nomear tudo. Deus entende até o que você não consegue explicar. Coloca diante dele teus medos, tuas repetições familiares, tuas dores antigas, teus cansaços emocionais. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com tudo o que somos. Não trazemos máscaras, não trazemos respostas prontas. Trazemos apenas um coração humano, limitado, cansado, mas desejoso de confiar mais em Ti. Visita, Senhor, as raízes da nossa história. Onde houve rejeição, derrama acolhimento. Onde houve abandono, derrama presença. Onde houve palavras duras, derrama cura. Onde houve silêncio doloroso, derrama sentido. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Cura feridas que se repetem de geração em geração. Quebra ciclos de dor, de medo, de incredulidade. Liberta-nos de tudo aquilo que nos prende ao passado e nos impede de viver o novo que preparaste. Dá-nos um coração semelhante ao de Isabel, capaz de reconhecer a tua ação, mesmo depois de tanto tempo de espera. Dá-nos um espírito semelhante ao de Zacarias, disposto a aprender no silêncio, a amadurecer na confiança e a permanecer fiel. Filho, filha, Deus não esqueceu da tua história. Ele não perdeu o controle da tua vida. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está trabalhando. A promessa não morreu, ela apenas está sendo cuidada. Confia, não porque tudo está claro, mas porque Deus é fiel. Não porque você entende, mas porque Ele é amor. Não porque o tempo passou, mas porque o tempo pertence a Ele. E agora, recebe esta bênção como quem abre as mãos e o coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Que Ele te dê serenidade na espera, firmeza na fé e descanso para a tua alma. Que toda ansiedade seja transformada em confiança. Que toda dor encontre sentido no amor de Deus. Que o Espírito Santo te envolva, te fortaleça e te conduza. Que Maria, Mãe da Esperança, caminhe contigo, ensinando-te a confiar, mesmo quando não compreendes. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanece em paz. Deus está agindo, mesmo no silêncio. Antes de encerrar, eu te convido a não caminhar sozinho. Se esta oração tocou o teu coração, permanece conosco. Volta amanhã para rezarmos juntos mais uma vez, porque a fé cresce quando é alimentada dia após dia. Cada encontro aqui é um passo a mais no caminho da confiança, da cura e da esperança. Se puder, deixa nos comentários o teu pedido ou escreve simplesmente: eu confio no tempo de Deus. A tua partilha pode ser a força que alguém precisa hoje. E se ainda não faz parte desta família de oração, inscreve-se no canal e ativa o sino, para que todos os dias você receba um novo momento de encontro com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, esperando por você, para continuar esta caminhada de fé, oração e paz. Que Deus te acompanhe nesta noite e prepare o teu coração para o novo que Ele está fazendo.